aquele lance que a gente estava falando desse momento da pandemia. O problema não está no conhecimento da academia. O problema está em o conhecimento da academia ser tido como a única forma, o único conhecimento realmente relevante para ser discutido e debatido entre as pessoas que ali estão e que não viveram aquelas experiências das pessoas majoritariamente, que estão majoritariamente na faculdade. Então é enxergar essa única opção como válida. O grande problema das pessoas de periferia que acessam a universidade é esse, enxergar que o único conhecimento acadêmico válido, o único conhecimento válido é o acadêmico. E não, tem outras experiências, outras formas de conhecimento, outras trocas e que, na verdade, eu particularmente, acho que não é que são mais relevantes, não é essa palavra, mas assim, que transformam mais de fato, porque enxerga a partir de uma história de vida, né? Então, tem um rapper chamado Gog, que ele fala que a saída é para dentro. Então, é justamente esse olhar que a gente olha, claro que a gente está vivenciando todas essas experiências, mas olhando para dentro da gente, e aí contribuindo com o que a gente tem de conhecimento adquirido na nossa vida, e não com uma coisa completamente externa que às vezes a gente não tem identificação, né? Como é que você tá? Quanto tempo que eu não te via? Nossa, tem muito tempo, né? Tem já uns 2000 e quanto? 13, 14, né? Por aí. Não, mas Foi. a gente se viu no parque um dia, não No foi? parque, uma vez você estava correndo, eu também, a gente Foi. se cruzou. Deve ter sido há uns 2 anos atrás. Eu quase não te reconheci, você virou um homem agora, né? Conheci um menino ainda, né? Agora já tá um Verdade, homenzão. verdade. Eu não lembro, deve ter uns 2 anos ou mais. Daquele dia do parque deve ter 2 anos ou mais. Pois Realmente. é. Não, mas deu uma mudada mesmo. Que bom que mudei. E você, como é que Que tá? bom. Tá tudo bem, Henrique, tudo bem. Eu Dentro até do peguei possível aqui. aí nessa pandemia, né? Dentro dessa pandemia louca, né? Tentando viver, né? Tentando sobreviver. A gente vai ficando com Imagino. outro esgotamento, né? É, é. É aquele esgotamento mental que, na verdade, cansa. Aparentemente não cansa tanto, mas quando a gente deita, a gente vê o tanto que tá esgotado, né? Exato. E você, como é que tá as suas andanças por aí? Tá tudo bem? Tá Então, tá tudo seguro? bem. Tá tudo bem. Tenho ficado em casa, mas tenho, assim, às vezes quando tem algum trabalho, alguma coisa, tem que sair, não tem pra onde correr. Eu também aceitei algumas coisas de trabalho novas, assim, tipo, trabalhando como produtor também, e aí acaba que não só a minha carreira artística no sentido do meu grupo, da minha carreira solo que eu vou iniciar daqui a um tempo, daqui a alguns meses. Na verdade, já iniciei, mas, assim, vou publicizar isso daqui aos próximos meses aí. Mas aí agora eu tô cuidando da carreira de outra pessoa também, e aí também, às vezes, tenho que sair também, não só por conta do meu trabalho, mas por conta do trabalho dela também. E aí acaba que tem que sair de casa, não tem pra onde correr, mas tá um cenário meio doido, assim, pra ainda mais eu que sempre fui da rua, sempre fui, aí quando eu entrei pro rap, essa coisa dos shows, essa coisa de bagunça, de trabalho com muita gente, então, pra mim mesmo, senti demais. É porque a gente acaba trabalhando na relação, né? Assim, Ah, nesse contato e transpor esse contato para a tela é um desafio, não, assim, e não é a mesma música. coisa, né? E música, assim, música é energia, é aquela coisa que você recebe ali na hora das pessoas. Então, nem no nosso grupo, assim, pra gente, as pessoas cobram da gente fazer live, essas coisas, e a gente meio que tá dando uma segurada, assim. Eu sei que é importante movimentar, tem um lance de movimentar redes sociais e toda essa coisa que gera like, é importante também, mas, assim, já tá acontecendo tanta coisa e acho que é melhor a gente dar atenção pro nosso interno. Aí acaba que a gente, deixando de fazer live, a gente não consegue fazer isso de fato, mas assim, cair nesse oba-oba também dessa coisa só do digital, como se o digital fosse o salvador da pandemia, assim, depositar essa responsabilidade no digital, assim, meio que esquecer da gente também, não sei se é o caminho também. Tá complicado, né, Henrique? Porque acabou que a gente ficou refém, né, dessas É. plataformas agora, né? Mas me E aí o conta lance então. é esse, o lance é difícil, é justamente esse lance do refém que é delicado, porque assim, uma coisa é quando é opção, outra coisa é quando é a única opção, né? Um parâmetro muda completamente, né? Porque, beleza, tem a opção de fazer algo na internet, é legal, e aí você pensa nas possibilidades, tem outro jeito de trabalhar. Agora, quando aquilo vira a única via, aí que o bicho pega, né? É complicado. E é uma via complicada, né? Que é É, mediada por algoritmos, por é, propagandas, por outros interesses, né? é isso Então, mesmo. não é. A gente está sendo vigiado o tempo inteiro, né? Então, Uhum.
não é só uma plataforma em que a gente troca informações, né? Eles têm os próprios mecanismos de busca e é complicadíssimo, né? Assim, então, a gente está vivendo uma pandemia lá fora. E você pensa quando você pensa isso como problema, você vai recorrer a quem, né? Você vai recorrer a quem? Por exemplo, quando a gente está sei lá, pensar a gente da música, assim, quando a gente tem algum problema com alguma coisa de show, de palco, enfim, a gente tem responsáveis da área que está tendo problema para ir atrás. E agora, nesses pontos aí, vai falar com quem? Não fala com ninguém, né? Quem é que tá manipulando? Atenção, quem é que tá manipulando aí? Quem é que tá manipulando aí? Chama o dono do WhatsApp, o dono do YouTube, que eu quero falar com eles, né? Aí você fica realmente na mão dessa coisa, desse sistema de algoritmo e números e essas bolhas que são formadas também dentro da internet, né? Essas bolhas que estão complicado. Eu tô me lançando também para fazer essa ideia de fazer conteúdo, mas a gente sempre acaba esbarrando, assim, né? Porque a minha ideia é levar conteúdo de conhecimento, tentar fazer uma ponte entre a academia e a internet, tentar trazer conhecimento sobre psicologia, mas é tão complicado porque como que a gente leva isso com uma linguagem também sem ser muito enfadonho, sem ser muito pedante? Então, assim, eu tô esbarrando nesse lugar da criatividade também, que nunca foi muito meu território, assim. Eu vi né? que você entrevistou um cara sobre o Setembro Amarelo, acho que foi isso. O cara da Samambaia, é isso? Foi, né? Eu não vi tudo, mas eu vi que você tava... Porque isso é um desafio da academia, né? É uma grande... um grande pra gente aqui, pra gente daqui desse lado da ponte, vamos dizer assim, também é um desafio, assim. A academia ainda é algo... Por exemplo, eu não cursei um nível superior ainda, por não saber saber que eu quero sim, mas assim, por ainda não me sentir pronto, sabe? Então, tem toda essa questão do ambiente, então... E assim, cresci e aprendi muita coisa em vivências, assim. Então, essa tradução da academia para a rua, que é a realidade que a gente vive, é muito... Por mais que tem pessoas daqui que entraram na faculdade, mas ainda existe um distanciamento gigante. E esse é um desafio mesmo, você fazer sem parecer prepotente demais, sem parecer que está toda hora sabendo mais do que o conhecimento acadêmico é superior ao conhecimento que é adquirido nas vivências na rua. É um desafio, realmente. E não é, né, Henrique? Assim, eu tava até ouvindo a sua música antes da gente fazer. Eu já tinha escutado, né, algumas músicas suas, mas hoje eu tava reescutando, assim. E aí tem uma das músicas que você fala, assim, né, de que, não sei agora exatamente, mas algo assim, que você já sabe da luta de classe sem precisar ter lido o Engels, Sim. né, sem precisar ter lido Marx, né? Esse foi no primeiro CD, foi. E assim, é tão isso, né, Henrique? E a academia precisa, né, assim, na verdade, essa ponte, ela é mais do que necessária, porque não tem como você estudar uma realidade de um outro, assim, é possível a gente estudar realidades que a gente não vive, né? Claro, eu acho que esse princípio é bacana, esse princípio de que a gente sempre pode se aproximar de realidades que não são as nossas, que é o princípio da ciência, né? Que a gente chega ali num determinado lugar que a gente não domina e através de perguntas a gente vai tentando desmistificar e entender aqueles fenômenos. Mas é muito diferente de quando a pessoa vive aquele fenômeno e de quando aquela pessoa escuta o fenômeno através de entrevistas, através dos dispositivos que a academia se utiliza para estudar. Exatamente. É porque a linguagem, a linguagem é menos... Um exemplo, como é que eu posso dizer? A gente não... Como é uma coisa... E aí tem raízes, e aí a gente pode pensar até mais profundo sobre diáspora africana, enfim. Mas a gente é muito da tradição, no sentido da experiência, né? Nosso conhecimento, ele é adquirido, e não é em nenhum momento deixando de lado o nosso conhecimento adquirido através de leituras e de outros processos de adquirir conhecimento. Mas a gente tem uma vivência que proporciona um aprendizado muito através da experiência. Então, é uma coisa que não tem muito termos, a gente às vezes não sabe, isso, é capitalismo, é transtorno, sabe? Entende? A gente não sabe dar esse rótulo que muitas vezes a academia dá. Então, assim, o nosso diálogo sobre várias pautas, a gente pegar
sobre racismo, sobre feminismo, sobre LGBTQIA+. A nossa linguagem, ela é muito pautada na vivência. Então, nesse verso que você fala, eu falo como que desde o parto no barraco já sabe o que é luta de classe. Frederic Engels e sem Karl Marx, desde o parto no barraco já sabe o que é luta de classe, filho da faxina. Viveu isso na pele, então não teve um parto humanizado, não teve... e aí as mulheres negras que sofrem violência obstétrica, episiotomia, enfim, aí vai para outros tantos temas. Então, essas violências são vividas na pele e às vezes são compartilhadas, e a cura dessas violências é justamente nesse momento de partilha e de troca baseado na experiência. A gente não... poucas pessoas... assim, poucas não, mas assim, há pouco tempo que a gente começou a... Eu penso a periferia como um todo, assim, que a gente começou a realmente enxergar outros mundos através da leitura, assim, sabe? Pouco que eu falo assim, ainda tem muita tradição e a gente consegue dar nome hoje através das leituras que a gente teve. Aí a gente tem vários escritores que fizeram um trabalho gigante, assim, e aí a gente consegue, em alguns momentos, dar nomes, mas ainda é muito difícil pra gente... Por exemplo, minha mãe lutou e criou um filho, enfim, sozinha a vida inteira, construiu um império e não sabe, ela não sabe que o nome disso é feminismo, não enxerga com essa lente, sabe? Enxerga a partir de outro prisma, de outra ótica. Então, e às vezes tem pessoas da academia que desconsideram esse tipo de conhecimento por não estar verbalizado dentro de uma caixa onde tem aqueles termos, aqueles dizeres, enfim, isso é delicado, assim, pra gente que tem a experiência como ponto de partida para adquirir conhecimento. Henrique, mas isso que você está falando é uma das grandes críticas que a própria academia tem feito a si mesma, assim, sabe? Uhum. Porque... E outra, assim, você também querer dizer do nome, da experiência que outros sujeitos vivem a partir do seu lugar, é um autoritarismo, né? Assim, um autoritarismo. Tem uma disputa de narrativas mesmo, né? Uhum. E, assim, tem um lance da academia que é um elitismo mesmo, assim. Eu brinco, assim, toda vez que alguém vai me perguntar, eu falo, gente, a academia é como se fosse um sistema militar mesmo. Você primeiro tem que passar pelo mestrado, aí você vira um mestre. Aí depois você passa pelo seu doutorado, aí eles te autorizam. Aí 2 anos o mestrado, mais 5 anos. Isso que você já fez uma graduação, dependendo do seu curso. Eu fiz psicologia, eu demorei 5 anos. Isso porque eu tive o privilégio de não precisar trabalhar, então eu consegui concluir em 5 anos, mas... Tem colegas que terminaram em 7, em 8, porque tinham outras realidades e a grade horária é muito extensa. Então, você já termina um curso de 5. Eu fiz um mestrado em 2, né? Aí você entra num doutorado que são mais 5. Quer dizer, mais 4, mas muita gente prorroga por mais 1. Aí depois que você passa por toda essa trajetória, que duram aí, né, vamos colocar uma média de 11 anos, aí você pode falar de um lugar de doutor. Quanto de dinheiro, quem pode estudar 11 anos? Exatamente. Quem pode se debruçar sobre um tema durante tanto tempo? E outra, né, os dispositivos da academia é muito esquizofrênico, assim, porque aí você tem que publicar em revistas, quanto maiores as indexações das revistas acadêmicas, elas têm que ser em inglês. Normalmente elas são pagas, as que são as melhores ranqueadas, para você conseguir um bom status no seu currículo, para você terminar, por exemplo, o seu doutorado lá numa boa. Então, assim, é um ambiente super... Quem é que pode se dar esse luxo, né? Então, assim, já é um sistema feito para pensar uma realidade de um outro lugar, né? Exato. O que a gente aqui chama de um sistema completamente excludente com o nosso povo aqui, com o nosso lado. É uma peneira que é muito difícil de passar por todas essas etapas aí. E são pessoas que têm, enfim, conhecimento gigantesco sobre muita coisa, sobre muitas áreas, e que às vezes não... Tem pessoas que, com certeza por realidade, mas tem pessoas que entendem que não é esse o caminho que vá satisfazer e deixar elas, torná-las, se fazer com que elas se sintam realizadas, entende? Porque ainda mais a gente, como tem outro tipo de, como te falando, vivência, a gente já pensa eu falo isso porque eu vejo, é o que eu penso quando eu
trilhar um caminho acadêmico e eu vejo as pessoas que estão fazendo esse caminho, fazendo uma espécie de hackear esse próprio sistema, que é beliscar lá e trazer para cá. Então, a gente não enxerga o êxito a partir dessas conquistas, dessas metas batidas de tantos anos, tá assim, tal revista. Não, eu quero ir lá para melhorar aqui. Eu quero acessar tal coisa para melhorar aqui. Eu quero fazer tal coisa para ser instrumento de mudança aqui. Então, o êxito que a gente trata com a relevância é a partir de outro prisma também, entende? Então, esse sistema que exclui que a academia, ela é excluyente. Eu nunca conheci o nível superior, mas fui já fazer shows e palestras e mesas de debate na UNB e é difícil. A academia, ela exclui de verdade, assim, pessoas que passam, é um debate que a gente faz aqui, eu tenho um contato com o pessoal do Emancipa, que é um curso que acontece gratuito para estudantes de escola pública, um estudo focado no vestibular da UNB e no PAS, né? No Enem, enfim. E aí, com o objetivo de fazerem mais pessoas, mais adolescentes ingressarem, na verdade, jovens já, ingressarem na universidade. E esse é a grande pauta, porque assim, uma coisa é você conseguir acessar a universidade, outra coisa é se manter na universidade. E aí que vem as dificuldades e os processos, esses anos em trabalho e toda essa questão. E, enfim, ainda tem nosso presidente aí falando sobre meritocracia, e é delicado. E pegando um pouco o gancho disso que você falou, Henrique, tem uma coisa assim que eu fiquei pensando, que talvez esse conhecimento que é tão desgarrado dessa outra realidade, igual você fala, né? Talvez a gente quisesse ir até a academia para buscar algumas respostas para que a gente melhore aqui esse lugar, né? Mas será que essas teorias que estão colocadas aqui, será que elas não dão? Elas seriam... Acho que eficaz é uma palavra muito ruim, mas eu vou usar ela porque é para elucidar, né? Será que essas teorias seriam eficazes para dar conta dessa realidade, né? E acho que por isso que é tão importante que talvez sejam construídas outras teorias, sabe? A partir de um outro lugar mesmo. Eu concordo que no começo, quando eu tive o primeiro contato com a academia, com pessoas que iam na minha escola pública fazerem trabalhos, enfim. Eu confesso que eu tive uma resistência imatura até, na verdade. E aí depois eu fui entendendo a partir de convivendo, enfim, quando eu ingressei na instituição que a gente trabalhou junto, por exemplo, foi abrir um horizonte que até então era pequeno dentro da minha cabeça. Então, tinha uma certa resistência com pessoas da academia. Depois eu fui abrindo esses horizontes, né? Mas, assim, a academia, até vi uma discussão Roda Viva com o Pondé, o Cortella e o Leandro Carnal. A academia é um espaço de produção de conhecimento, com certeza, e aí, na verdade, a gente não descarta isso. Eu falo assim, né, nem curso nível superior, mas o debate que a gente faz é que o único conhecimento relevante para a vida das pessoas, de um modo geral, não é só o que é produzido na academia. O problema que a gente estava falando, aquele lance que a gente estava falando desse momento da pandemia. O problema não está no conhecimento da academia, o problema está em o conhecimento da academia ser tido como a única forma, o único conhecimento realmente relevante para ser discutido e debatido entre as pessoas que ali estão e que não viveram aquelas experiências das pessoas majoritariamente, que estão majoritariamente na faculdade. Então é enxergar essa única opção como válida. O grande problema das pessoas de periferia que acessam a universidade é esse, enxergar que o único conhecimento acadêmico válido, o único conhecimento válido é o acadêmico. E não, tem outras experiências, outras formas de conhecimento, outras trocas e que, na verdade, eu particularmente acho que não é que são mais relevantes, não é essa palavra, mas assim, que transformam mais de fato, porque enxerga a partir de uma história de vida, né? Então, tem um rapper chamado Gog que ele fala que a saída é para dentro. Então, é justamente esse olhar que a gente olha, claro que a gente está vivenciando todas essas experiências, mas olhando para dentro da gente e aí contribuindo com o que a gente tem de conhecimento adquirido na nossa vida e não com uma coisa completamente externa que às vezes a gente não tem identificação, né? Mas assim, eu acho que, não sei, eu acho que meu papel aqui, quando eu escuto você falar isso, talvez seja de ser um pouco advogado do diabo, assim, de te falar, tipo, vem pra academia, porque Sim. a gente tá precisando mas de pessoas como você, sabe? Você não é a primeira pessoa que fala isso pra mim, não é? Porque, assim, eu acho que é um debate mesmo, assim, porque quando você fala, né, tipo, ainda me assusta. Por que que te assusta? O que que te assusta, Não, assim?
Não, na verdade, não me assusta. Hoje é mais uma questão de, como é que eu posso dizer? Hoje, o que está entre eu e a academia é uma questão de realidade, agendas e toda essa questão. Acho que esse horizonte ele já foi superado em mim, assim. Mas demorou muito tempo, por experiência própria, demorou muito tempo para me saber o que eu queria fazer na faculdade, o que eu queria cursar. Então, assim, por exemplo, minha mãe, fui criado pela minha mãe, empregada doméstica, então essa coisa de que eu já vi pessoas falando que quando eu tinha, sei lá, 16 anos, a mãe perguntava ou o pai perguntava o que quer cursar na universidade, entende? Eu não tive esse tipo de experiência, então esse horizonte da academia, como outras tantas coisas, veio fazer sentido, veio ser uma porta, uma possibilidade depois. Então, assim, inclusive muitas pessoas, não sei da onde, não sei, algumas pessoas pelas músicas, não sei, acham que eu cursei alguma coisa, sei lá. Muitas pessoas de você não cursei ainda, quero entrar na academia, mas assim, hoje é mais uma questão de agenda, mas assim, até eu enxergar isso como um horizonte possível para mim, de que aquele lugar também me pertence, que eu posso entrar lá sendo eu mesmo, que eu não preciso ser outra pessoa para estar lá. Todas essas barreiras que são colocadas pra gente, até eu enxergar, passar por cima delas e enxergar isso como uma possibilidade real que é minha, nossa, é um caminho que é demorado, entende? Não é para todo mundo de periferia não é para todo mundo de periferia que é assim, tô falando no meu caso específico. E é porque eu não entrei. Eu não entrei na academia. Se você conversar com alguém que entrou na academia, acho que vai longe a conversa, porque, um exemplo, minha companheira, minha namorada, ela cursa direito. Ela é uma negra, moradora do Sol Nascente e estuda no IESB, tá no último semestre de direito agora. Então, assim, vendo ela também nesse processo, aprendo bastante. Então, assim, é porque eu nem entrei. Você vai falando, se você conversar com alguém que entrou e passou por esse processo, imaginar quantas coisas complexas que estão no interno das pessoas ali, que tem que ser superadas para estar naquele espaço. E é o que eu tô te falando, hoje minha questão é outra, assim, mas hoje eu enxergo como horizonte possível e como uma coisa que como algo que eu vou alcançar, de fato. Essa é uma questão de tempo e de organização agora, mas assim, por muito tempo não era uma possibilidade. Minha mãe veio começar, eu lembro que minha mãe veio começar a falar sobre faculdade para mim quando ela viu alguns filhos de amigas delas entrando na faculdade, porque é isso, terminar o ensino médio e trabalhar. Eu trabalhava desde o final do ensino fundamental ali, sei lá, e aí trabalhava no ensino médio, já trabalhava, estagiava e aí estudava e trabalhava. E aí o grande lance era terminar alguns estudos para trabalhar o período integral. E aí depois disso que veio esses questionamentos, faculdades, enfim. A primeira vez que eu entrei na faculdade foi como rapper e não como estudante. Então, eu quero agora entrar como estudante de fato. Entende? E o rap, na verdade, o rap que me levou para a faculdade, cara. Não acredito em playboy sensível à causa e pacifismo sobrenatural. Vim pra vingar o sangue de cada ancestral. Deu o laudo do legista, mas não... E o rap pode ser um objeto de estudo incrível em várias áreas, né? Uhum. Mas, Henrique, me fala um pouco da sua trajetória, assim, porque eu lembro que a gente trabalhou junto. Vou agora dar uma de entrevistadora, assim, mesmo. Beleza, vamos. Porque eu lembro que quando a gente trabalhou junto, você entrou lá no PPCAM, né? A gente trabalhou junto no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E quando você entrou como educador social, né? Acho que você tinha 18 anos quando eu te conheci. E aí, como é que foi essa sua coisa com o rap, assim? Como é que foi essa parada, assim? Como é que... Eu acho que, na verdade, são duas perguntas, talvez, que... Não sei se eu sou muito ansiosa, às vezes, porque eu fico com vontade de perguntar tanta coisa. Vamos responder tudo aqui, vamos lá. eu fico curiosa, assim... Primeiro, como que foi essa sua trajetória com rap? E segundo, como é... Porque você está falando dessa dificuldade de acessar a academia a partir de um lugar mais periférico, né? E como é trabalhar com arte num lugar mais periférico também? Assim, queria falar um pouco disso.
Vamos lá. Minha trajetória no rap, ela começa como ouvinte, um moleque ali que tá de quebrada, que tá em vivência de rua, vendo muita coisa acontecer, sem saber por que acontece, sendo vítima de muita coisa, sem saber o que acontece. Então, o rap, ele veio como uma espécie de narrativa, um livro sonoro em que conseguia dar nome para as coisas que eu não conseguia dar, mas que eu via de pé. Então, aí, como ouvinte, o rap já me pegou pelo ouvido já e começou a falar sobre racismo, sobre questões sociais, sobre outras coisas também, mas esse era a grande espinha dorsal assim do rap, que é essa coisa do pertencimento, de valorizar onde você vem, de valorizar as pessoas que estão ao seu redor, reconhecer elas em todas as suas diversidades possíveis. Então, o rap veio com essa tradução das coisas que eu vi e não conseguia dar nome, né? E aí, a partir disso, eu consegui perceber de forma mais crítica essas coisas que aconteciam ao meu redor. Comecei a ver que as pessoas daqui não... O processo de exclusão que as pessoas daqui sofrem. Então, de que somos vítimas de uma violência maior que nós e que eu já enxerguei por outro prisma. Não sabia assim, via a violência acontecendo estampada na cara e não sabia acontecer. Lembro de uma cena que para mim é muito marcante, que quando eu era muito novo, eu estava conversando com uma amiga numa esquina, conversando com uma amiga, assim, na frente de uma casa, que 2 ruas acima da minha, e aí um moleque de fato, assim, sou moleque até hoje, mas assim, eu era bem menor, e tinha um buraco assim na parede que era um buraco da caixinha do correio, né? E ali a gente do nada escutou um estalo. Quando eu olhei por dentro dessa caixinha assim, era um cara que eu conhecia, que tinham pessoas não é brincando, mas jogando roleta russa com arma de fogo, e acabou esse cara morrendo. E eu vi ele tremendo no chão, e aí, sabe, cara, eu lembro disso, assim, essa imagem é viva na minha cabeça até hoje. E aí, por que eu tô falando disso? Porque aí veio esse questionamento, como que essa arma de fogo chega aqui? Como que tem todas essas questões? Por que é que a gente tá se matando? Por que esse tráfico de drogas? Por que essas questões, entende? Por que essa miséria? Por que crime? Por que tudo isso? E aí o rap veio nesse ponto, sabe? Esclarecendo coisas que eu não sabia de onde vinham e tal. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a perceber que eu poderia contribuir com minha visão, porque todo moleque de periferia, todo moleque de quebrada, ele tem vontade de falar, ele tem vontade de expor sua verdade pro mundo. E aí eu achei na música a oportunidade de expor minha verdade pro mundo, que eu via pessoas falando sobre alguns temas e às vezes a percepção me contemplava, mas não era o que eu queria falar sobre aquilo, ou não era o que eu achava sobre aquilo. Então eu achei que através da música eu conseguiria dar meu ponto de vista para todas essas coisas que eu via. Claro que reconhecendo as pessoas que vieram antes, homens e mulheres que vieram antes e que abriram esse caminho, pavimentaram esse caminho para a gente poder trilhar, mas eu poderia expor minha verdade. Então, que nem o nosso primeiro CD, eu faço muito um recorte assim de que nosso primeiro CD é um grito de sei lá, estamos aqui, penso isso, é duro, mas é assim. Algumas coisas não são tão bem elaboradas, mas é isso que eu penso, é isso que eu tô sentindo e eu preciso colocar isso pra fora. Então, o primeiro disco é meio que, por exemplo, o disco saiu quando eu tinha, sei lá, saiu em 2016. Eu nasci em 92, então seria o disco que contempla 92 a 2016, sabe? É o disco da vida, assim, o primeiro. Depois você elabora outras coisas, consegue peneirar mais coisas, assim. Então, o rap vem primeiro nesse momento de ouvinte, depois nesse momento de poder expor, poder ser alguém, poder ter voz, poder ter vez. Então, eu consegui muita coisa através do rap. A primeira vez que eu entrei, como a gente estava falando antes, a primeira vez que eu entrei numa faculdade foi através do rap, como numa mesa de debate. Lembro que a gente, quando entrou no trabalho, acho que minha primeira semana de PPCAM, eu tava numa mesa do SEDECA, eu acho. Eu fui chamado... Uma mesa redonda, lá num hotel, não foi? No hotel, na Um Express, se não me engano. E eu tinha sido chamado para aquela mesa antes de passar no processo seletivo do PPCAM. Então eu já frequentava esses lugares de discussão, de produção de conhecimento em certa medida, como rapper e não como acadêmico, né? Então o rap começou a fazer com que eu acessasse alguns espaços em que eu não achava que não achava que eram possíveis, assim. E aí depois acabou refletindo nesse espaço, enfim.
eu já andava no sistema, já frequentava o sistema socioeducativo, o sistema prisional em alguma medida, e o debate nesse dia foi sobre gênero e raça no sistema socioeducativo, assim. Então, aonde que eu iria estar no setor hoteleiro sul falando sobre pessoas que viveram comigo, sabe? E produzindo conhecimento a partir disso. Então, o rap me deu essas possibilidades também. E como é produzir arte disso, assim, é um misto de muita coisa, assim, é um desafio gigante trabalhar com arte no Brasil, seja ela qual for. Nossa. Seja ela rap, seja música, seja teatro, seja dança, seja qualquer manifestação artística, é um desafio trabalhar no Brasil com arte. E viver de arte no Brasil é muito difícil. Mas existe algo que, como é que eu posso dizer, que é hoje elaborou dessa forma, mas que é uma crença de que só a arte para dar conta para salvar a gente, né, dessas coisas do dia a dia, não tem para onde correr. Então, perceber, isso é um processo que eu faço hoje, mas, no exemplo, eu não tinha essa concepção de que estava no meu primeiro CD, que estava contribuindo artisticamente para o mundo ao meu redor. Não era essa a dimensão que eu tinha. Era, vou representar a minha quebrada aqui, vou colocar a nossa verdade para o mundo, vou falar que existe essas coisas aqui, e que a gente quer outras coisas e denunciar muita coisa que acontece, uma forma desesperada de dar visibilidade para tudo que acontece, tudo que a gente vive aqui. Então, hoje tenho essa concepção de arte, de conceito, de ter isso muito mais bem elaborado, mas não era assim no começo. Fazer arte, assim, ao mesmo tempo que é um desafio, é muito satisfatório porque é onde eu reconheço que eu, de fato, estou sendo útil para as pessoas que acessam minha música, para as pessoas que de repente tem na música um refúgio sobre várias questões que às vezes eu dialogo sobre questões que eu nem sei o que está acontecendo. Eu escrevo uma música aqui do meu quarto, onde eu estou conversando com você agora, e que faz uma pessoa se abrir ou então se despertar para um mundo possível, uma pessoa que talvez eu nem conheça, e através da música eu consigo contribuir para que seja uma ajuda para um despertar para algo novo, sabe? Porque foi isso que o rap fez comigo. Rap me deu horizontes que até então eu nem sabia que existiam, não era nem horizontes fechados, não sabia que existiam. Então, essa dimensão de trabalhar com arte, ser desafiador, e aí ser arte, mas aí é uma arte feita na periferia, é uma arte independente, é uma arte que leva em consideração esse conhecimento de vivência, esse conhecimento ancestral que a gente adquire, é muito satisfatório. Desafiador, mas é satisfatório porque a gente conta história. Então, é a nossa forma de emitir jornal, sabe? O que eu faço com rap é fazer vários boletins diariamente. Então, eu emito as histórias e as crônicas, conto a história das pessoas que eu tô vendo, das histórias de frustração, das histórias de vitória, dou arte para a vida das pessoas que eu tô vendo ao meu redor. Então, dou minha percepção sobre tudo que eu vejo, claro, mas assim, mostrar que existe caminhos, existe corações, sabe? Existe coisas acontecendo aqui que são de uma preciosidade gigante e que pode contribuir artisticamente para dar visibilidade a isso, sabe? Acho que essa palavra visibilidade mesmo, né? E transformar em arte a dor, de alguma forma, Exato. né? Exato. Traduzir essas vivências, assim, né? É muito bonito, cara. É incrível, assim. Eu sou uma grande fã mesmo. Pô, obrigado. Assim, é desafiador, assim, porque, assim, principalmente musicalmente, eu penso assim, o nosso primeiro CD, a gente teve muitas preocupações urgentes, assim. Então, hoje existe um debate sobre, a gente está numa pandemia, existe um debate sobre violência doméstica que mulheres sofrem por estar dentro de casa, enfim. Então, no nosso primeiro CD, a gente fez uma música chamada Sonhadora, que falava sobre violência contra a mulher, mas a partir do prisma masculino, sabe? Como eu, homem, hétero, posso contribuir para essa luta, posso dar visibilidade a isso, entende? Então, foi uma música para dialogar com homens. Então, é uma música que é uma história que eu vi acontecendo, uma história que fez parte das minhas vivências quando eu era educador social antes de entrar no PPCAM, e que eu achei que devia contribuir e falar sobre isso em forma de música, sabe? E aí, depois a gente lançou essa música, e aí eu lembro de uma vez que a gente cantou ela na Estrutural, e aí é uma música de fato que me emociona, porque a gente cantando, várias mulheres começaram a chorar no meio da música e começaram a se abraçar, e aí na segunda parte da música eu tava cantando, chorando também, tudo embolado, e aí, mas é isso, uma coisa que vem de dentro, mas que você dialoga, acessa e dá
dar percepção, assim como o rap fez comigo, eu consigo dar uma, como é que eu posso dizer, talvez dar, na verdade, sendo prepotente, assim, mas conseguir fazer com o meu rap o que outros raps fizeram comigo, sabe? O que outras músicas fizeram comigo. E aí a gente, no nosso processo de contribuir para isso, a gente abordou vários outros temas que o papel dos nordestinos na construção de Brasília. Então a gente quis falar sobre temas que eram nossos, que eram urgentes e que não eram falados da forma que a gente achava que deveria, né? Que deveria não, é muita prepotência, mas da forma que a gente achava que deveria. Então, como eu posso falar, a música que você citou no começo da nossa conversa, que é Protesto Sem Teoria, como eu posso falar em forma de protesto que o conhecimento de quem vem de fora não é o único conhecimento relevante e que a gente aqui produz conhecimento também? Protesto Sem Teoria é justamente isso, que a gente tem como protestar e tem como falar a partir da nossa vivência, não a partir... A pessoa de periferia, ela não é qualificada para falar, seja sobre qual tema for, a partir de ler um livro. Ela tem história de vida, tem carga de conhecimento que ela pode contribuir para seja qual pauta for, a partir do seu lugar de fala. O lugar de fala é delicado, mas assim, a partir da sua história de vida mesmo, entende? Da sua experiência, né? Então a gente tinha urgências para tratar com música, assim, que são delicadas, assim. É triste ver, eu estava conversando sobre isso ontem com o Calango, a gente estava na rua conversando sobre isso ontem, e a gente falando como sonhadora está acontecendo, a gente vê, a gente sabe de relatos, como que está acontecendo muito, né, isso. Henrique? Nessa pandemia, né, os casos de violência contra as mulheres, né? E entre mulheres negras aumentou mais. Mais ainda, né? Mais ainda. Então, assim, é louco, ao mesmo tempo que você sabe que você consegue acessar algumas pessoas e conversar sobre alguns temas, é ruim saber que esses temas ainda são corriqueiros, sabe? É uma faca de duas lâminas aí. Eu tava pensando aqui, ouvindo você falar que, de alguma forma, deixa de ser um pouco terapêutico isso que você faz com a sua música, porque muitas vezes no processo terapêutico o que a gente faz é tentar dar nome àquele bolo de sentimentos que as pessoas têm ali, assim. Quando uma pessoa chega com uma angústia muito grande, ela não sabe nomear, ela só sabe que ela tá com um bolo no estômago, né? Então, exato. o que você também faz não deixa de ser uma espécie de dar ferramentas ali para que ela também elabore essas dores, assim, né? E acaba sendo uma terapia para mim também, porque talvez coisas que eu não colocaria para fora de forma nenhuma eu consigo colocar através da música, assim. Tem coisas que eu só consegui conversar através de música até hoje. Tem coisas que eu não consegui falar sobre em outros lugares. Consegui falar através de música e aí tem a música aí para ser, sei lá, até analisada clinicamente, mas talvez não minha fala como instrumento de estudo, assim. E como que, falando um pouco desse tema da saúde mental e da terapia, assim, você disse que tem esse certo... que você nunca tinha percebido um horizonte, por exemplo, no lugar da academia, né, na sua vida. Assim. E como que você percebe essa coisa da saúde mental, assim, né, na periferia, assim? Nossa, eu não sei nem se eu falar tabu, eu acho que é um termo que não contempla toda essa complexidade que é a saúde mental pra gente, assim. Eu vou falar a partir do lugar de homem, né? De homem, assim, é bem delicado porque outra coisa que eu só enxerguei como possibilidade depois que eu acessei outros lugares, depois de tempos, sei lá, de trabalho no PPCAM, que eu enxerguei que eu poderia, na verdade, depois de sair do PPCAM, na verdade, que eu enxerguei que eu poderia entrar na terapia, porque a gente se acha, primeiro momento, a gente acha que é frescura, que isso são coisas que não são pra gente, que é uma coisa menos relevante, que não é importante a gente falar da gente, e a outros momentos a gente, por exemplo, eu como homem, a gente se acha super-herói, acha que vai dar conta de tudo, acha que vai estar sendo menos homem por se propor a estar num processo, num espaço de terapia. Então existe isso. Eu pensei isso. Não imaginava que a terapia era um lugar que eu poderia falar o que eu quisesse, poderia tratar de coisas que eu não consigo elaborar. Não me imaginaria que existiria um espaço que pudesse me devolver as coisas que eu coloco de forma organizada, entende? Na verdade, assim, não sei como explicar, mas saber que existe é um processo. Saber que aquele espaço é para você é outro processo, entende? E aí depois, se colocar nesse espaço que é se colocar como vulnerável, estar disposto a reorganizar coisas que estão dentro de você, aí é outro terceiro
terceiro processo. Então, assim, e existem coisas que, assim, por exemplo, eu comecei a terapia tem pouco tempo, por incrível que pareça, na pandemia também. Mas eu já tinha colocado para mim que era um espaço que eu teria que passar para conseguir lidar com algumas coisas da minha história de vida, para me seguir e evoluir em várias áreas da minha vida. Sabia que, depois de ultrapassar esse processo, sabia que era um espaço que eu teria que passar por ele. E aí, lembrando até um pouco do documentário que eu assisti, chamado O Silêncio dos Homens, quem puder assistir, vale muito a pena. Tem no YouTube um documentário que fala sobre essa construção, uma das coisas, né, a construção de masculinidades que a gente tem, né? Então, poder falar desse meu processo de construção de maturidade, de masculinidade e me expor como vulnerável tem sido libertador para um homem negro de periferia que é pautado pela virilidade, que é visto como forte toda hora, como provedor, como, enfim, uma pessoa que tem atributos físicos e são resumidos a ele, sabe? Então, poder falar de todas essas complexidades que estão entrelaçadas ali com esse processo de masculinidade que a gente tem, de criação de masculinidade que a gente tem, foi muito enriquecedor para mim. Então, acho que é importante que a periferia, que as pessoas de periferia, homens e mulheres, passem por um lugar de terapia onde possam conversar sobre coisas que viveram e não são bem elaboradas dentro de si, sabe? Para mim tem sido incrível esse espaço, porque eu não achava que era para mim, não achava que era possível, e tem feito com que eu cresça e evolua e aprenda em outras áreas da minha vida também, não só como pessoa, mas também como músico, como filho, como namorado, como homem, como até sujeito de direitos mesmo, sabe? Tem sido muito bom, mas é difícil, porque eu mesmo priorizei tudo a um espaço de terapia. Então, quando agora é a hora vou iniciar o processo de terapia. Mas está acontecendo alguma coisa? Vou deixar a terapia aqui, depois eu resolvo. E aí é isso, porque a gente não encara isso como uma prioridade. Primeiro que eu tô te falando, primeiro a gente vê como frescura, e depois a gente acha que a gente não precisa disso, isso é coisa de outras pessoas, isso é coisa de gente besta, sabe? Já achei que isso era coisa de playboy, já sei que terapia era coisa de playboy, velho, isso aí não tem nada a ver com o que esse povo tá falando. Eu dou conta de resolver minhas coisas, ninguém vai entender melhor o que eu passo do que eu, e é isso, sabe? Essa coisa do autossuficiente, eu sempre me virei sozinho e vou dar conta. E não é por aí. E aí depois é você se expor e saber que aquilo pode transformar de fato, né? Então as pessoas na verdade ninguém tem nada, mas é importante pensar esse lugar como possibilidade, porque como a gente... mais uma possibilidade, como né, mais Henrique? uma possibilidade, porque a gente coloca tudo na frente e encara isso como uma coisa desnecessária, sabe? Tem muitas pessoas que eu conheço muitas pessoas que estariam em outros lugares se tivessem enxergado a possibilidade mas eu também não jamais culpando alguém ou culpando a própria psicologia, mas a forma como isso me foi apresentado também no passado não foi uma forma acolhedora também, sabe? Foi uma forma excludente, em que foi isso para mim desconstruir isso e elaborar o espaço da terapia como uma possibilidade que eu poderia entrar e ser eu mesmo e falar das minhas coisas, das minhas vivências, foi um processo difícil, na verdade, porque o primeiro contato com esse tipo de coisa, o primeiro saber que existe, saber como funciona, ou não saber como funciona, mas saber por fora ali o que é uma terapia, um espaço de terapia. No primeiro momento que foi me apresentado, não foi algo acolhedor, sabe? Não foi algo que eu enxerguei como possibilidade para mim. E aí, depois que eu vi que a gente pode entrar nesse espaço, enfim, é um tabu ainda muito grande. Como homem, ainda é muito mais difícil para os homens de periferia, porque na verdade, não é que são menos sensíveis, devido à realidade do mundo, o processo de violência que a gente sofre aqui, essa sensibilidade é arrancada dos homens, né? Então, tem um caminho de mão dupla aí. Tem homens que realmente fazem um caminho de destruírem a própria sensibilidade, de excluírem, ignorarem a própria sensibilidade, mas existe um processo externo também que vai definhando, que vai machucando essa sensibilidade. Então,
se colocar como vulnerável para um homem de periferia num processo de terapia é muito difícil. É muito difícil. Eu imagino. Mas é necessário. E como você bem coloca, assim, e eu fico pensando que é quase como se fosse assim, se eu começo a ser sensível, talvez eu não dê conta da realidade, assim, porque parece que há uma demanda por um embrutecimento até pela própria realidade, assim, né? Exato. Então, Exato. se você não se embrutece, você sucumbe ao sistema, como você coloca. E você é vítima de vários lados, por exemplo. Quando a gente, até hoje, por exemplo, hoje eu sou um artista, posso escrever sobre coisas enfim, só posso escrever sobre tudo, mas a partir do momento que eu me coloco num passo, saio de um quadrado fechado, de uma prisão, entre aspas, colocada e construída parcialmente por mim também, a partir do momento que eu rompo essa barreira e me coloco como um ser sensível e estou disposto a conversar sobre essa sensibilidade, vem ataque de todos os lados. Dos outros homens falando que isso não pode acontecer, das mulheres falando que isso não pode acontecer porque tem, sabe? Então, as pessoas enxergam você como uma coisa, como é que eu posso dizer? Enxergam você, te resumem a um lugar de não poder falar sobre sensibilidade, não são para as pessoas daqui, entende? Você começa a ser enxergado como estranho. E fora os outros tabus da terapia, que é coisa de doido, coisa de maluco, esses outros estereótipos aí, mas assim, pensando mais profundamente sobre isso, tem aquele olhar estranho. Por exemplo, meus amigos, eu falo hoje, caramba, e falo assim, do jeito que eu tô falando para você, tô fazendo terapia, e aí todo mundo me olha estranho, de rabo de olho, os caras ficam sem saber o que falar, e aí quando tá 3 na roda, assim, eu e mais 3 na roda, assim, aí eles se olham entre eles assim, caralho, o bicho tá doido, tá não maluco, sabe nem o que pergunta, né? Tipo, não sabe nem o que pergunta, fala aí lá, disfarça, né? E aí tem alguns que perguntam, cara, serve pra isso. E aí a gente vai quebrando alguns estereótipos, alguns paradigmas a partir dessa experiência. Porque não vai ter uma campanha voltada para um cara de periferia que até pode ter a campanha, mas que vai acessar esse cara e falar, olha, esse lugar é importante para você falar sobre seja lá qual for. Então, assim, são pessoas que seriam pessoas melhores, tá? Acho que seriam pessoas melhores, pais melhores, sabe? Filhos melhores, ou enfim, seres humanos melhores para eles mesmos a partir desse espaço, né? Uma possibilidade, na verdade. Então, mas se colocar nesse espaço, eu sei o tanto que é difícil, porque eu tenho certeza que existem pessoas de periferia que fazem terapia e que não falam para as pessoas ao seu redor, mais próximas, que fazem, sabe? Ou pessoas que têm vontade de fazer e não comunicam isso. Então, o silêncio dos homens é justamente essas coisas. Uma das coisas que falam no documentário é que os homens não falam sobre seus problemas com seus melhores amigos, né? Então, da onde vem esse entrave que você vê que não existe uma possibilidade de você falar sobre a dificuldade que você tem com um amigo, de repente um amigo que foi criado com você, que você teria toda a liberdade, seria uma pessoa que teria autoridade para contribuir positivamente para aquilo. Então, a gente é vítima desse processo de que quando fala e que quando não é viril, quando não é tido como forte, sabe, másculo, firme, essa posição de se colocar contra tudo isso, não é uma posição fácil para um homem de periferia, negro ainda. Eu imagino muito isso, assim, Henrique, como deve ser complicadíssimo, né, tudo isso que você traz, mas eu também faço uma meia-culpa, assim, da própria psicologia, sabe? Eu acho que tem um elitismo mesmo, assim. Ontem mesmo entrei no site do conselho porque eu tô cobrando um valor pelas minhas sessões e eu falei, nossa, tem tanto tempo que eu não me atualizo dos valores que estão sendo cobrados, né, qual que é o valor mínimo de tabela do conselho, e não querendo desvalorizar também, porque a gente estuda muito para ocupar esse lugar e fazer esse trabalho, fazer um trabalho de escuta não é um trabalho fácil, né? Fazer um trabalho bem feito, né, em que a gente escuta a pessoa que está ali na nossa frente, não induz ela a pensar como a gente, um lugar de escuta, né? Porque a gente também vê muita gente fazendo psicologia de aconselhamento, enfim, os coachings, né, os atuais coachings, assim. Então, eu fui olhar os preços e eu fiquei assustada, porque eu falei, gente, quem tem condições, o valor hoje mínimo de uma sessão de terapia pelo conselho, aqui no DF, né, tá R$160. Se você coloca R$160 vezes 4, que a maioria das pessoas faz uma sessão por semana, né? Você põe aí 320 vezes 2, 640 por mês para uma pessoa gastar com terapia. No momento de pandemia em que muitas pessoas estão vivendo com um auxílio emergencial de R$600. Mas vamos até ser otimistas nesse nosso cálculo aqui. Tipo, uma pessoa de classe média. Não, uma pessoa de classe média que ganha R$6.400.
uma pessoa que ganha classe média para alta, R$ 6.400. Ainda assim, R$ 640 significa 10% do orçamento dessa pessoa em terapia. Quem é que pode dispor hoje, supondo no melhor dos mundos, que essa pessoa ganhe aí seus 6 mil por mês? Porque a realidade brasileira, a gente sabe que é bem abaixo disso, né? Então, para quem de fato é o serviço da psicologia, né? Não querendo menosprezar, porque de fato é um trabalho que a gente estuda muito, mas como que a gente vai traduzir, né, esse espaço de escuta também como política pública? Porque a gente até tem o Centro de Atenções Psicossociais, mas eles não dão conta da demanda, né? Então, como é que a gente poderia trazer esse espaço de escuta clínica para esses espaços que precisam? Porque só a psicologia clínica mesmo, como ela foi pensada de um lugar de elite mesmo. Exatamente. Pode, por isso que eu te falei que, voltando por isso na nossa conversa, uma pessoa de periferia que pensa em cursar psicologia é fatídico de que um dos pensamentos dela é: vou fazer psicologia para trazer para cá e poder cobrar um valor em que seja justo na terapia, entende? Por isso que eu tô te falando que esse universo da academia, para uma pessoa que é da elite, para uma pessoa que é de periferia, essa pessoa de periferia vai pegar esse conhecimento e tentar trazer ele para cá para melhorar o ambiente ao seu redor. Então, é outro prisma, entende? E aí, dependente, eu nem tô entrando no trabalho que vai ser executado, né? Na qualidade do trabalho que vai ser executado, mas um dos pontos é esse, porque realmente eu não teria condições, Henrique, não teria condições de pagar R$ 160 numa sessão de terapia. Eu não teria. Então, mesmo... exatamente. Da tabela do conselho, que eles orientam nós, como profissionais, a cobrarmos, né? Então eu tô falando, assim, o dinheiro ele é importante, mas ele ainda por mais que a gente tá falando, essa dificuldade financeira, pense no momento que a gente tá vivendo, ela é absurda. A dificuldade financeira, ela é um monstro, assim, pra gente. Mas ela ainda não é o pior dos problemas para uma pessoa de periferia se sentir acolhida num espaço de terapia. Porque tem pessoas até de periferia que, mesmo que tenham esse dinheiro, não enxergam aquele espaço como sendo delas, entende? Mesmo podendo pagar. São outras barreiras que não só a financeira é só mais um reforço de todas essas barreiras que são colocadas para que a gente de periferia tenha acesso a vários lugares. É isso, a gente trabalhando no PPCAM, enfim, a gente trabalhando no PPCAM, teve que um adolescente ser ameaçado de morte, sair dos lugares onde se reconhece como pessoa, entrar no programa de proteção para poder ir no cinema a primeira vez, sabe? Olha que louco isso. Então, esses acessos à saúde mental, a lazer, à cultura, a direitos que a gente fala de direitos básicos, nossa, é muito difícil. E Henrique, como que... Porque isso tudo que você está falando não deixa de ser violências, né? Em camadas, assim. Como que você, diante de todo esse seu olhar, assim, né? Porque acho que essa pergunta, não sei se essa é a pergunta que eu queria te fazer. Tipo, o que é a violência para você? Não é isso. Mas quando você fala de violência... Porque muito provavelmente quando você fala de violência, você fala de uma violência que talvez eu não saiba, né? Ou que talvez eu viva outras, por ser mulher, por ocupar outros lugares, né? Enfim, mas quando você fala, assim, que você acessou essa violência muito novo ali naquela cena, né? Quando que você entendeu que aquilo era uma violência, assim, sabe? Carol, demorou para entender isso como violência e entender que essa violência não era... Nossa, demorou um processo, porque assim, a gente é muito, de um modo geral, a gente é empurrado para a compreensão de que a única violência é aquela que sangra, né? Aquela que bate, aquela que machuca, que amassa. Então, assim, se a gente pensa, sei lá, violência contra a mulher. Muitas pessoas enxergam violência contra a mulher, aquela porrada que o cara dá na mulher. E não reconhece que existem outras tantas violências, até pautadas na Lei Maria da Penha, mas acho que ainda tem outras além dali. Mas assim, mas pensa as leis pautadas na Maria da Penha, que são violências patrimonial, enfim, essas outras violências que estão aí. A gente não consegue enxergar isso como violência. Então, na verdade, no primeiro momento que eu tive aquela cena que eu tive contato com aquele moleque morrendo de fato na minha frente, porque ele morreu, nesse dia ele morreu, não teve como. Eu não enxerguei aquilo como violência, assim, fiquei muito machucado, era uma pessoa que eu via todo dia,
e depois passei a não ver mais, e aí sem entender por quê, e aí ficou aquela coisa da pessoa que, entre aspas, a pessoa que matou e toda essa coisa, e aí você não enxerga como, você enxerga assim, como perda, sem saber explicar, sem saber por quê. Aí depois que eu consegui elaborar isso como violência foi a partir do rap. Eu consegui enxergar isso como violência foi a partir do rap. Porque primeiro eu enxergava como que era isso mesmo, sabe? Aquela coisa de que aconteceu, eu vou fazer o quê? Aconteceu, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer, é isso, e aí acontece, aí outro morre ali, e outro morre aqui, e aí, enfim, é bem intenso isso. Então, assim, pensar a violência pra gente, porque, assim, são tantas violências dessa que sangra, dessa que bate, dessa que mata, propriamente dito, são tantas violências desse tipo que fica difícil, às vezes, a gente de periferia conversar sobre outras violências que não estão tão explícitas assim. Porque são tantas violências mais, não é mais duras a palavra, mas assim, são tantas violências que sangram mais, que fica difícil a gente enxergar essas violências mais sutis, entre aspas, entende? Então, não é possível, da ótica de várias violências, essas violências que sangram são mais corriqueiras, a gente às vezes acaba naturalizando essas violências, então pensar outras formas de violências que não sejam aquelas é muito difícil, então um policial que te aborda na rua e que tem um procedimento padrão em que você fica de costa para ele apontado com uma arma para você, que é um procedimento padrão de polícia, e que aquela arma pode disparar, que pode alguma coisa acontecer e eu morrer numa abordagem policial, enxergar isso como violência é muito difícil, porque a abordagem policial é tapa na cara, é chute na perna, é roubo de pertences, de bens, roubo de celular, roubo de bicicleta. Então, quando tem uma abordagem policial em que é violento, em que é uma ação violenta, o cara ficar nas suas costas apontando arma para você, só que é tanta abordagem policial que bate, que sangra, que oprime, que sabe, que rouba, que forja, que planta a droga pros moleques, tá ligado? Então é tanta abordagem policial desse tipo que é difícil você conversar de que essa abordagem que não aconteceu, esse tapa, essa porrada, esse chute, enxergar que essa abordagem também é violenta, entende? Porque a gente começa a perceber que esse é o procedimento naturalizar, a gente começa a naturalizar que esse é um procedimento que tem que bater mesmo, tem que ver o que tem que não sei, sabe? Aí eu vou falar, então, essa abordagem aí, ó, de só apontar arma e só conversar, ela também é violenta, porque tá te apontando uma arma para suas costas e é isso, não, você já foi revistado, já foi verificado que você não tem nada, você não tá colocando o profissional da segurança pública em nenhum risco, e aí você fica sendo alvo, mesmo assim, de costas. Então, falar que isso é violência dentro de tanto de abordagem policial que bate, que mata, que é difícil, entende? Então, um exemplo, é tanta violência contra a mulher, tanta violência física, tanta porrada, tanto chute, tanta cárcere privado, que é difícil você falar que quando o cara quebra o celular também é uma violência patrimonial, sabe? Só quebrou seu celular, sabe? Aí fica difícil de enxergar essas outras possibilidades de violência. Então, a gente tem um clipe, por exemplo, uma música que virou clipe documentário chamada De Irmão para Irmão, que fala das guerras de quebrada que a gente vive aqui. E eu tentei falar de outras violências que não só a violência a partir da guerra, mas a violência institucional também, em que um cara negro de periferia chega baleado no hospital, ele é tratado de uma forma em que uma pessoa branca ou da elite com endereço de Águas Claras, ou sei lá, do Lago Sul, chegar no hospital público não vai ser tratada. Então, esse tipo de violência quis colocar na música também, porque a gente sente na pele e às vezes a gente não consegue enxergar esse processo como também violador de direitos, como também uma violência que a gente sofre, entende? Então fica muito difícil falar sobre violências mais veladas ou sutis, não sei, outras formas de violência, quando se tem tantas violências explícitas colocadas e corriqueiras pra gente, sabe? É difícil elaborar. Você estava falando tudo isso e desse processo, né, da própria academia. Tem uma feminista negra que, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, que se chama Bell Hooks. Sim, nossa, Bell Hooks é incrível.
É incrível, né? É E eu fui ler a Bell Hooks agora também, assim, na pandemia. Fui ler a Bell Hooks na pandemia. E eu ainda não consegui terminar de ler o livro dela, porque quando eu comecei a ler aquele E Eu Não Sou Uma Mulher, né? Em que ela questiona isso. Vocês brancas estão falando de feminismo na academia, vocês querem discutir, né? A liberalização da sua sexualidade, mas a gente já é estuprada há séculos e ninguém fala nada, né? Vocês querem o direito de trabalhar, mas a gente trabalha há muitos séculos e a gente não é remunerada. E ela fala, então eu não sou uma mulher, né? Enfim, eu estou bem no começo do livro ainda. Para mim está sendo assim um tapa na minha cara da minha ignorância, assim, porque muita coisa eu não desconhecia. Eu desconhecia mesmo do processo da história das mulheres negras, né? E ela fala exatamente desse lugar, assim, né, Henrique, de que às vezes essas violências são tão sutis. E aí, mesmo que tenha na academia mulheres estudando mulheres, nem assim ela se sentia representada. Exatamente. Então, que não ser representado não é uma violência também? Não ter espaço no mundo não é uma violência, né? Exatamente. É bem louco isso. É bem louco, assim, porque falando um pouco do meu lugar, né, assim, porque eu lembro que, sei lá, quando eu era criança, você sofre assédio andando na rua, né? Os caras param, buzinam, não sei o quê. Eu demorei muitos anos para entender que isso era violência, que isso era errado, né? Sim. Você se acostuma, você fala, normal, vou sair na rua, vai ter um monte de cara que vai me encher o saco. É normal, Exatamente. É normal. Não é porque eu sou bonita. É porque acontece com todas as mulheres, é sistemático, né? Não é um mérito meu, não é, assim, é com todas, né? Então, é complicadíssimo, assim. Eu acho que pensar a violência é tão complexo, porque é isso, não tem uma violência. Quando a gente fala de violência, realmente a gente sempre está falando de violências, né? E elas são muito... Para violência, infelizmente, para violência também tem diversidade, né? Para violência também tem diversidade, é isso. São muitas... eu fiquei pensando, eu penso nisso, assim, enxergar com... A partir desse olhar, é um exercício de perceber essa diversidade, porque assim, eu tô no recanto. Se eu for no plano piloto, sei lá, não chega a ser nem ser 40 quilômetros de distância, é outro mundo, sabe? É outro mundo de fato. Então, assim, por mais que lá a grande maioria também sejam pessoas de periferia que estão trabalhando, que são mão de obra, que fazem aquele lugar funcionar, mas o funcionamento daquele lugar é diferente daqui, sabe? É diferente. Então, assim, eu falo disso, por exemplo, eu saí para pedalar no último fim de semana, por exemplo. E aí eu pedalei, e aí um dos lugares que eu fui no Eixão, era um domingo, eu fui no Eixão, passei pelo Eixão, na verdade, que eu estava indo em direção ao final da Asa Norte, pedalando. E aí as mulheres de top, né, e, enfim, uma atividade física. As mulheres daqui não podem usar top na atividade física. Se a mulher ali no calçadão do Recanto usar top na atividade física, é assédio do momento que ela sair de casa até ela voltar, entende? Então, pensando na Bell Hooks, é esse processo. E aí, às vezes, é a mulher que está lá, que é do Recanto, e que naquele momento ali, no plano piloto, naquela estrutura que é o plano piloto, ela pode, entende? E aí é a importância do debate que a gente tem que consumir e não ser consumido pelo plano, assim, né? É importante. E mais importante também é trazer isso para a gente, para discutir entre a gente, conversar isso entre a gente. Então, eu como homem, é um debate que eu faço com meus parceiros quando a gente está envolvido. Como que a gente contribui para esse tipo de coisa, entende? Então, assim, é difícil pensar que violências que não afetam a gente diretamente, nos afetam diretamente, entende? Porque você não está sofrendo ela, mas você tem como se incomodar e perceber que o que não faz parte do seu mundo é inteiramente o mundo de outra pessoa, sabe? É inteiramente o mundo de outra pessoa. Então, como que a gente fala de violência? Fala dessas violências sendo, como é que eu posso dizer? Sendo sensível, sabe? Como que a gente fala de violência sendo sensível até com as mulheres daqui? Como eu falo de violência sendo sensível, sabendo me colocar no meu lugar. Então, sabendo que também essa naturalização dessas violências explícitas é tão grande, Sim. Sabe? E é necessário, sabe, Henrique? Porque eu acho que muito recentemente a gente entrou nessa discussão, assim, de que às vezes
que eu acho que tem o seu valor, né? Muitas vezes quando você coloca, você não pode falar de tal tema, por exemplo, um homem não pode falar de feminismo porque você não é mulher, né? Sei lá. Uhum. A gente está tendo esses debates de vez em quando, assim. Muito. E não é que um homem não possa discutir o feminismo. Eu acho que pode e deve, né? Porque a gente precisa dessas pontes, assim. Cada vez mais, né? É complicadíssimo, assim. Claro que o lugar que o homem vai falar do feminismo é completamente diferente do que o de uma mulher falando desse mesmo feminismo. Mas se a gente não tem, né, homens do nosso lado também, eu tenho até uma professora da UNB, a Valesca Zanello, e ela fez uma última pesquisa. Ela fez uma pesquisa com um grupo de homens no WhatsApp. E ela ficou como infiltrada, assim, num grupo, e vendo o que os homens discutiam ali. E aí começou a receber um monte de filme pornô, filme de mulheres em posições muito horríveis ali. E aí o que ela discute é que o silêncio dos homens diante desses outros homens que às vezes compartilham vídeos de mulheres que visivelmente estão sendo vídeos compartilhados, sei lá, às vezes a menina gravou o vídeo ali pro namorado, e aquele cara compartilha, né? Esse tipo de coisa que a gente sabe que existe. E o apontamento que ela faz é esse, assim. Quando um homem se silencia, ele também está sendo violento. É de uma outra forma, mas ele está sendo conivente com essa violência, né? Então, são pontes que a gente precisa começar a fazer mesmo, de se implicar desses lugares, né? Porque tem esse silêncio da omissão e o silêncio que é participativo, né? A gente tem duas formas de silenciar diante disso. Então tem esse silêncio que você falou, que é o silêncio da omissão, em que você fortalece um outro lado, querendo ou não, você fortalece o lado que oprime, o lado que violenta. Mas e tem o silêncio que a gente, homem, tem que exercitar, que é chegar e eu falar, parceiro, ó, isso aí não dá pra gente discutir, vamos ficar caladinho aqui, ouvir, recebe as pauladas aí, fica quietinho, que você vai ouvir agora, porque é isso que acontece. Então, assim, a gente se colocar como, velho, é isso, fala aí que eu vou ouvir e tentar não fazer da próxima vez, entende? Então, mas isso, sim, é delicado, porque também tem um recorte de classe e de raça nisso. Porque uma coisa é uma mulher negra de periferia falar sobre feminismo pra mim. Outra coisa é uma mulher branca da elite vir falar isso vem de outra forma, sabe? Então, as mulheres, por isso que o feminismo negro, ele é um fio condutor de várias outras pautas, como a temática LGBT, grande parte dela, as pautas, nasce a partir do feminismo negro, enfim, não é à toa, porque o feminismo negro, ele é acolhedor, entende? Ele tem essa perspectiva de acolher e não de excluir, porque são mulheres que estão porque vem um homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Então, ela não tem essa perspectiva de excluir de novo. É transformar a partir do que se tem, acolher e vamos resolver isso aqui. Mas só que também tem aquela coisa que é do seguinte, muitas pessoas, muitas feministas brancas da elite que carregam uma culpa católica gigante e que vem de repente um homem negro de periferia sendo violento, elas em busca de uma absolvição divina apontam e massacram esse homem negro que é violento, entende? E aí eu, como homem negro de periferia, tenho um feminismo que acolhe e tem um feminismo que exclui, entende? Eu tô falando no lugar de homem negro de periferia, existe um feminismo que me acolhe e um feminismo que me exclui. Um feminismo que me violenta, um feminismo que me pauta a partir da minha pele, um feminismo que me olha como meramente um cara para ser usado sexualmente, sabe? Então existe esse feminismo que me enxerga com esse prisma. E tem outro feminismo que me acolhe, que é o feminismo negro e periférico, entende? Então essas duas balanças assim são bem perceptíveis para mim do feminismo, sabe? É bem louco isso, mas são duas coisas que até têm a mesma capa ali, talvez a mesma capa, mesmo externo, mas em outro momento, nas outras profundidades, nas outras camadas, é completamente diferente. Isso que você traz é até novo para mim, assim, acho que eu nunca tinha pensado nisso, assim. Tem. É bem novo. Tem, e sempre vai, assim, sempre não, né? Eu quero não acreditar dessa forma, mas existe uma mulher negra feminista, vai tratar um homem negro, seja ele um homem negro que é violento com a mulher ou não,
essa mulher negra feminista, ela vai tratar esse homem negro de periferia de outro jeito do que uma mulher branca da elite vai tratar. Isso é um fato. Entende? Seja numa situação de violência ou não. O tratamento que uma mulher negra feminista vai ter com um homem... Tô falando isso a partir do meu lugar, né? É diferente. É diferente. E eu vivi experiências lá, enfim, é diferente. Henrique, eu fico muito feliz que a gente possa conversar, mesmo assim, né, de lugares, vou colocar assim, talvez diferentes, mas eu acho que tem muitas coisas parecidas, em outras camadas, né, mas talvez não tão visíveis do ponto de vista físico. Sim, não, assim. Mas eu tenho certeza que a gente tem muitas coisas em comum, assim. Temos. Você vê, também é um processo de amadurecimento. Eu não sei, assim, em que medida eu estaria aberto para uma conversa dessa há um tempo atrás, por exemplo. Porque é isso. É como esse jogo de xadrez que existe, sabe? Nem sempre eu fui tranquilinho como sou agora, entende? Porque aquilo são tantas violências que você só quer devolver e só quer fincar sua bandeira aqui e não vou dar um passo atrás e custe o que custar, é isso e já é. Então, assim, talvez num passado eu não teria disponibilidade para conversar com você, não falo com você exatamente porque a gente trabalhou junto, mas com uma psicóloga de outro lugar, de outro ponto de vista, sabe? Hoje sim, acho que essas conversas deveriam acontecer mais a partir disso que a gente está fazendo aqui, mas assim, não é sensibilidade a palavra, mas assim, com reconhecimento de ponto de vista sem desvalorização e prepotência de que isso é mais do que aquilo, sabe? Porque esse é o grande desafio do meu povo com o seu povo, entende? Esse é o grande desafio, assim. Porque também a gente também não sabe lidar com esse processo de abaixar a cabeça também. Então é justamente isso. Em alguns momentos é melhor que a gente não esteja lá do que a gente está lá de cabeça baixa, sabe? Então tem um pouco disso, assim. Mas eu fico feliz da gente poder conversar sobre isso. Em nenhum momento, quando eu te chamei, eu imaginei que você estaria de cabeça baixa, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Porque eu sei da sua trajetória, da sua capacidade, da sua potência, da arte que você faz, que é maravilhosa, das suas palavras, da sua sabedoria, né? Que tá em você desde que eu te conheço, que você tem 18 anos na época e que hoje eu vejo que só aumentou, né? E assim, a ideia desse meu projeto, por isso que eu chamo ele de Nômade, assim, porque é um desafio para mim também, mas a minha ideia é que seja um projeto em que tenha diálogos com pessoas de diversas áreas, de diversos lugares e temas, porque eu acho que falta isso mesmo, assim, a gente fica às vezes sempre pensando as mesmas coisas, falando do mesmo lugar, e conversando entre nossos iguais, né? Às vezes, falando sempre a mesma linguagem, e eu não quero isso, assim, nunca quis isso como profissional, e aí é um desafio para mim também me colocar, né, se expor, né? Eu não sou artista, né? Eu ocupo outros espaços, então também tá assim, tentando me mostrar mais também está sendo um grande desafio, assim. Mas queria te agradecer, Henrique, foi incrível. Eu vou colocar a nossa entrevista inteira no YouTube, foi tudo maravilhoso, assim. Não vou cortar nenhuma parte. Que honra. Que honra, a honra é minha, Carol. A honra é minha. De verdade, obrigado aí pelo espaço, pela troca de ideia, pela conversa. Acho que isso tem que, enfim, não só com a gente, mas esse tipo de conversa tem que acontecer mais. Infelizmente, a gente teve que estar na pandemia para conversar sobre isso dessa forma, né? Mas que isso possa ser intensificado. Então, eu que agradeço pelo convite. Se precisar de qualquer coisa. Eu fico feliz que você aceitou. Imagina. Eu fico feliz pela confiança e pelo espaço para a gente poder trocar essas ideias que são delicadas e, na verdade, não se esgotam aqui, né? Não se esgotam aqui. Não, e não se esgotarão. Tá bom, querido. Obrigada mais uma vez. E aí eu vou colocar o livro no correio lá no seu endereço que você mandou. Mandar beleza. o livro da minha mãe para você. Dar uma conhecida na história dela também. Que é uma história bem bonita. Legal. Que ela conta a história a história dos incansáveis moradores da Ceilândia. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Ela foi advogada do movimento, enfim. Ela que ficou com eles, com o movimento até o final, assim. Daí ela conta a história. É bem legal o livro. Acho que você vai gostar. Da hora.
Pô, quero ler, sim, quero ler. Muito obrigado pelo presente. Imagina, Ainda ganhei um presente, é claro que eu... Imagina. E a sua namorada também, né, que tá estudando direito, acho que pode ser legal para ela ler também. Eu vou até Sim, mandar sim. 2, então, para você e um para ela. Beleza, tranquilo, Tá pode bom? deixar, eu aviso ela. E obrigado pelo livro. Imagina, Meus abraços para você aí. imagina. Espero que tenha sido útil em certa medida. Não, foi muito mais que útil, foi incrível. Eu que agradeço trocar essas Beleza. palavras tão incríveis. Pô, Carol, Não vou obrigado. parar Beijão. de gravar. É o projeto, então é o Psicologia Nômade, é isso? Ou é a Não, Psicologia Nômade? eu quis colocar no feminino. É Ah, a beleza. psicologia nômade. Então, sucesso na Psicologia Nômade aí. Obrigada, Henrique. Nos Por vemos. nada. Nos vemos. Valeu mesmo, Carol. Tchau, tchau.